Fala galera, aqui é o RC, professor de língua portuguesa, e estamos aqui mais uma vez para falar de Don Quixote, nesse Clube do Livro, a respeito do tema da textualidade. Então, nas últimas aulas, nós vimos a respeito de qual é o significado da textualidade, como que ele é dividido as suas características. Ele é, sobretudo, aquilo que dá origem ao texto, aquilo que dá o significado de texto ao que é texto. E, para isso, ele precisa ser composto por elementos, fatores, aspectos. Esses aspectos vocês lembram quais são, certo? São elementos clareza, expressividade, originalidade, ok? Perdão. E fatores, divididos em quais? Fatores linguísticos e semânticos, coerência e coesão, e fatores pragmáticos, que são intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, informatividade e intertextualidade. Temos aí nossos 7 fatores no geral da textualidade e aquilo que faz com que um texto seja realmente, de fato, um texto. O texto não precisa ser verbal, nem precisa ser escrito para ser um texto, mas como estamos aqui no Clube do Livro e nos livros haverão textos e só poderão haver com textos escritos, textos verbais, então eles serão considerados texto realmente com verbais. E para se configurar como texto, acima de tudo, tem que ser um conjunto de palavras que faz sentido, não só um conjunto de palavras. Pode ser uma única palavra também. E desde que faça sentido, vai ser configurado como um texto e tenha todos esses elementos e fatores de texto. Show de bola? Para podermos estudar a respeito da textualidade, dos seus elementos, dos seus fatores e dos seus aspectos, nós pegamos o livro do Don Quixote como livro base de estudo desse Clube do Livro. Don Quixote foi escrito por Miguel de Cervantes. E a história, vamos fazer uma breve recapitulação. Recapitulação. A história, ela se passa em volta de um único ser, que é Don Quixote. Originalmente, seu nome é Alonso Quijano, e ele então altera para Don Quixote de la Mancha. Os nomes desse livro vão ter esses nomes porque, obviamente, foi escrito por um espanhol e se passa lá na Espanha, Espanha do século XVI e XVII, e aí tem uma temática mais medieval, e aí é por isso que os nomes vão ser dessa forma. Então não se assustem. Don Quixote tem origem espanhola, então esses nomes vão ter esse tipo de origem mesmo, castelhano. Bom, continuando, Don Quixote, ele se torna Don Quixote. Por quê? Porque assim como o texto se torna texto através da textualidade, Don Quixote se torna Don Quixote através dos livros cavaleirescos. Vejam como o texto contido dentro desses livros cavaleirescos, eles alteram a própria mentalidade do leitor. Então temos aí uma potência muito forte desses livros cavaleirescos em influenciar no quesito expressividade, no quesito aceitabilidade, no quesito situacionalidade, no quesito informatividade, no quesito aceitabilidade e intencionalidade. Esses livros cavaleirescos têm tanta textualidade, tantos elementos e aspectos e fatores tão fortes que vai alterar até mesmo a mente do leitor, que é o Alonso Quijano, e vai fazê-lo perceber o mundo sobre outra visão, sobre outra ótica, como se tudo alterasse ao seu redor, é como se toda a realidade
se transformasse em um mundo de fantasia, em um mundo de cavaleiros, de dragões, de princesas, de glória e de fama. E através disso, Don Quixote ele vai começar a se portar como se fosse realmente um cavaleiro andante. Foi lá, escolheu seu próprio nome, fez uma gambiarra de roupas ali, improvisou uma armadura, um capacete, uma lança, um escudo de mentirinha, todo quebrado, calciforme, e foi atrás de uma montaria, de um cavalo, de um garanhão que pudesse ser o seu companheiro de viagens, que foi Rocinante, um cavalo velho dos estábulos, que não tem pique para essas corridas. E por causa disso, ele era muito deficiente aí em certas coisas que cavalos normalmente saudáveis, jovens e dispostos conseguiriam fazer. Então, Don Quixote, ele também busca a sua amada, tão alucinado, mas tão alucinado, que ele transforma uma simples camponesa de um vilarejo vizinho em sua amada, sua esposa, dentro de sua própria cabeça. Coloca até um nome diferente nela, e ela nem sabe que ele existe. Também, seguindo com as suas loucuras, ele, após passar por diversas confusões, ser linchado, ser espancado, ser recusado pelo próprio dono da pousada que ele tinha passado por lá, ele também foi nomeado a Cavaleiro Andante. Nomeado, né? O cara só fingiu nomear ele para poder mandar ele embora logo, porque a única coisa que fazia ele estar ali é aquele fato. Como o Don Quixote, às vezes, ele se portando daquela maneira como um maluquinho, ele pode trazer riso, pode trazer graça para as pessoas, ele também pode trazer inconvenientes para as pessoas, pode ser inconveniente para elas. E estava sendo inconveniente para o dono da pousada, que fingiu que estava ali nomeando ele, espada num ombro, espada no outro, pronto. Agora ele é um cavaleiro andante consagrado mesmo. E aí tudo para se livrar dele, para ele ir embora. Nem pediu cobrança por taxa de serviço, nem pediu cobrança pelo dinheiro que devia a ele. Só mandou ele embora, que não queria mais ver ele, não queria mais ver aquele maluco ali perto da pousada dele. Então Don Quixote seguiu viagem em busca de novas aventuras para bem longe, mas para tão bem longe da sua casa, da sua morada. Só que ele, numa dessas viagens, numa dessas aventuras, desventuras, por assim dizer, ele se desentendeu com um mercador, com um comerciante que estava passando perto de uma caravana, tropeçou do cavalo, caiu no chão, se estabacou todo. O cara, estressado, pegou a lança dele de madeira, bateu nele com a lança, quebrou a lança dele, partiu em dois, bateu no joelho, partiu em dois a lança, jogou em cima dele, foi embora, deve ter até cuspido na cabeça dele. E aí o Don Quixote ficou lá todo destroçado no chão. E aí foi resgatado pelos antigos moradores do seu vilarejo, que voltaram para tentar encontrar ele. E aí, passadas algumas semanas lá, na sua casa, ele ficou repousando dos ferimentos, que foram bastante. E aí seus familiares, seus vizinhos, seus antigos amigos vieram, tentaram convencer ele de que aquela não era uma vida digna, que ele deveria deixar para trás aquela fantasia toda. Tentaram convencer que ele estava vivendo uma ilusão. Depois de semanas ali refletindo, dias refletindo, a única coisa que ele conseguiu pensar e tirar daquilo tudo no fim é que lhe faltava uma coisa: um escudeiro. E foi aí que ele se encontrou com Sancho Panza, um homem que morava ali no vilarejo, mas que era muito humilde, não tinha nenhum estudo, pobre e que poderia ser facilmente persuadido. E aí Don Quixote, no meio de sua loucura desvairada, tentando fazer Sancho Panza se tornar seu escudeiro,
prometeu-lhe que Sancho Panza, após tantas aventuras, após tesouros encontrados, princesas resgatadas, reis e rainhas sendo patrocinadores deles, ele foi lá e prometeu que Sancho Panza se tornaria um governador de uma ilha, se tornaria alguém muito importante. E Sancho Panza abriu os olhos para aquilo. Ele nem sabia o que era um governador, mas ele só queria parar e ter uma nova expectativa de vida, uma nova perspectiva de vida, um novo começo, de uma forma que ele pudesse enriquecer e ter uma melhora. E foi tão persuadido por Don Quixote de uma tal forma que ele até abandonou a própria família, a própria esposa e a própria filha para poder sair nessas desventuras com Don Quixote. E aí ambos prosseguiram, né? Sua primeira aventura, como a gente já viu no último capítulo, eles enfrentaram um moinho de vento que Don Quixote estava pensando que eram gigantes mitológicos. Então, Don Quixote mais uma vez se atrapalha, cai no chão, se estabana todo, se ferra todo. E Sancho Panza fica meio assim, nossa, o cara que me chamou para essa aventura é meio doido da pedra, não sei se confio mais tanto nele não. Mas como Sancho Panza era facilmente convencido por Don Quixote, Don Quixote foi lá e lembrava para ele sempre, ó, você vai ser governador de uma ilha, tua vida vai mudar, tu vai ser rico, pá, vai ter a vida de rei. Sancho Panza vai lá e acreditava. Esquecia, né, a doidice do Don Quixote e era convencido por ele, persuadido por ele facilmente. Então, viagem segue. A dupla, cavaleiro e escudeiro, avançam e vão parar em uma pousada aí. Dessa vez, eles encontram Martinela, que é a criada, e os donos dessa pousada. Os donos dessa pousada ficam estarrecidos, assustados com os ferimentos do Don Quixote, pensando que ele poderia ser até, sei lá, um soldado caído de combate ou um criminoso, ou um doido mesmo, varrido. E a Martinela é a única que recepciona eles de uma maneira educada, então Don Quixote vai lá e olha para ela e imagina ela que seria tipo uma santa, a princesa extremamente magnífica e bela, quando na verdade ela é o completo oposto. Então, para se recuperar dos ferimentos, Don Quixote vai lá, pede pro cozinheiro da pousada dar uns ingredientes para ele, uns ingredientes nada a ver. Don Quixote pega, mistura os ingredientes com água e sal e toma tudo. Dá para ele e pro Sancho Panza. E aí ele chama aquilo de elixir da vida. Olha só isso, cara. Ele pega, mistura um monte de besteira com água e sal e chama aquilo de uma poção de cura. Ele vai lá, toma, dá pro Sancho Panza também para ele tomar. Sancho Panza toma. E aí, o que acontece? A barriga deles começa a dar um rebuliço, um piripiri, ficam meio mal, vão demais no banheiro, vomitam, fazem o número 2, botam aquilo para fora e o Sancho Panza fica, meu filho, isso daí não é elixir não, o que era isso aí? E aí no dia seguinte, o Don Quixote acorda completamente saudável, enquanto o Sancho Panza está ainda sofrendo e vomitando com os efeitos do elixir, né? E aí o Don Quixote chega e fala, aí ó, só funciona com cavaleiro. Ou seja, o cara nem sabe que ele misturou, falou que era um elixir, só funcionou nele, não se sabe como. Só falou que funciona porque era cavaleiro. Totalmente pirado das ideias. Então, depois que estavam recuperados, Don Quixote começa a preparar suas coisas para ir embora, pega o seu cavalo, suas roupas, sua armadura, suas espadas. E aí o dono da pousada, vendo tudo aquilo, fica revoltado. E aí? Não vão pagar não a estadia? Nós recepcionamos vocês, deixamos vocês usarem nossos quartos, sujarem nossos quartos, deixamos o cozinheiro fazer coisa para vocês e vocês vão embora e não vão pagar? E aí o Don Quixote fala, ó, cavaleiro não paga não. Aí é com ele aí, ele aponta pro Sancho Panza. O Sancho Panza sobra para ele.
Acaba sobrando logo pro gordinho. Sancho Panza vai lá e não consegue nem pensar numa desculpa, a não ser dizer que não tinha dinheiro para pagar. E aí o dono da pousada, ele vai lá e junta os camaradas dele, os primos dele, tudo forte, tudo musculoso, pega o Sancho Panza, fica atacando ele no ar com um lençol, fica ele indo e voltando no ar, assim, ó, fica atacando ele para cima e fica voltando. E aí o Sancho Panza fica ainda mais enjoado com aquilo. Já tava com a barriga, o intestino ruim, né? Por causa do elixir do Don Quixote. Aí depois disso, o bichinho sofreu, não parava de vomitar. Ficou vendo estrelinha assim na cabeça dele. E aí, como a gente estava se questionando, né, na última aula, será que o Don Quixote, com essas desventuras dele, essa impulsividade dele, essa maluquice dele, ele não ia acabar fazendo com que outros sofressem com a maluquice dele? Acabou que sim. Que o Sancho Panza aí tá pagando o pato. Quando, na verdade, quem fez a besteira foi o Don Quixote. Então, o Sancho Panza ele começa a ficar ainda mais com o pé atrás, né? Nossa, chegou até a questionar o Don Quixote. Você nem me defendeu, cara. Eu sou seu escudeiro, você nem me defendeu. Ficou olhando os caras abusando de mim lá, me jogando pra cima. Ficou olhando os caras me bater. E aí o Don Quixote falou, ó, aquilo lá eu não podia fazer nada porque acho que eram fantasmas, hein? Eram espíritos de outros mundos. Não tinha nem como eu tocar neles porque eram fantasmas. Acho que o lençol estava te levantando sozinho. Ou seja, mostrando ainda mais que era doido da pedra. O Sancho Panza ouvindo isso, ele ficou tipo, caramba, não é possível, cara. Olha só, eles eram carne e osso como a gente. O nome do cara ali, ó, Martínez. O nome do cara ali, ó, é Bruno. O outro ali tem nome de... Pô, o nome do cara ali é Lucas, Mateus. Pô, eu conheço eles, tudo vizinhos ali. Tu tá chamando de fantasma. Acorda pra vida, cara. Deixa de ser doido, deixa de ser doido. E o Don Quixote ainda assim convicto que aqueles caras eram fantasmas mesmo. Aqueles caras eram realmente assombrações que ele não tinha nem como fazer nada. Bom, todo mundo sabe que a esse ponto o Don Quixote já estava completamente maluco e olhando as coisas como se realmente tudo fosse um conto de cavalaria, né? E de sobrenatural. Don Quixote e Sancho Panza, em sua contínua busca por desventuras, eles avistam ao longe, num pasto, uma nuvem de poeira se acumulando e se aproximando. Essa nuvem de poeira estava crescendo, 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 e ela vinha de um lado do pasto e vinha a outra exatamente igual do outro lado do pasto. E aí, de longe, assim, tranquilo, não dá nem para tu saber o que é aquilo. Estavam de longe e o Sancho Panza e o Don Quixote avistaram aquilo e ficaram, o que pode ser? E aí a imaginação do Don Quixote começou a trabalhar, né? Não pode dar trela para a imaginação do Don Quixote trabalhar, porque senão já sabe como é que ele vai ficar. Então Don Quixote, ele olha para aquilo e fala, não, isso só pode ser uma coisa. São dois exércitos se preparando para batalhar. Um está vindo de um lado, o outro está vindo no outro. Os dois lados estão vindo cavalgando aí, tem tambores rufando, tem relinchar de cavalos, bandeiras se erguendo, e eles vão se colidir ali. De um lado, as forças do rei tal, vindo de um reino tal. Do outro, as forças do general tal, vindo de outro reino tal. Eles vão se colidir ali, vai ter uma batalha doida ali agora, hein? Ali no pico ali do pasto. Então, Sancho Panza, fica esperto aí que a gente vai ficar ali, ó, aproveitar, se sair alguém ferido, nós vai ajudar, se tiver um embate de espadas lendário, a gente vai presenciar e aprender com aquele estilo de luta. Então fica atento aí, mas não se envolve diretamente lá, hein? Vamos ficar aqui atento, esperando ver se tem alguma coisa aqui rolando. E aí eles foram se aproximando, Sancho Panza acreditando nele. Se
se aproximando. Chegaram e viram que a nuvem de poeira estava se transformando em uma nuvem que parecia branca, com um aglomerado de lãs brancas. Da outro lado a mesma coisa. E aí o Sancho Panza olhou, parou assim, deu uma analisada. Olha só, Don Quixote, acho que isso não é exército não. Não é exército não, isso aí. Aí o Don Quixote ficou, é o quê? Como assim não é exército? E aí o Sancho Panza olhou mais atentamente assim. Cara, eu acho que isso são ovelhas. Acho que são ovelhas que escaparam, hein? Ah lá, tá vindo ovelha daqui e ovelha dali, ó. É branquinho, pô, olha lá, só você olhar. E aí o Don Quixote, abismado com aquela resposta, ele fala: quê? Como assim, ovelhas? Você não tá ouvindo o relinchar dos cavalos de guerra? Você não tá ouvindo o ronfar dos tambores? Como você não tá vendo que isso é um exército? E aí o Sancho Panza, ué, cara, é só você olhar, ó. São ovelhas. Por que você está insistindo nisso? E aí o Don Quixote considera mais uma vez que o Sancho Panza estava sob efeito de algum feitiço de enganação. Não era a ilusão dele não, era um feitiço de enganação vindo de algum mago das trevas. E aí o Don Quixote chega e fala: ah não, vou te libertar desse encanto, eu vou até lá, eu vou atravessar esse campo, eu vou acabar com quem fez isso com você, Sancho Panza. E aí ele foi para cima do suposto exército, chegou lá, começou a bater nas ovelhas, que nem um doido varrido. Bateu nas ovelhas, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, as ovelhas tudo tentando fugir dele, escapando, amedrontadas, completamente horrorizadas com aquele velho em cima do cavalo, tentando matar elas. Depois de um tempo, chegaram os pastores das ovelhas. Eles viram aquela cena, aquele doido matando as ovelhas dele e ficaram: caramba, quem é esse maluco que está batendo nas nossas ovelhas? E aí começaram a pegar as pedras no chão, amarraram na funda. Vocês sabem o que é a funda, né? Aquela funda lá do Davi Golias. Não era o estilingue não, é um pedaço de pano que você coloca assim na pedra, gira ela e taca. Os pastores pegaram as fundas e começaram a atacar pedra no Don Quixote. O Don Quixote recebendo pedra assim: não, que isso, que isso, que isso? E eles tacando pedra, tacando pedra, tacando pedra. E o Don Quixote fica todo ferido de novo. Todo ferido. Mais uma desventura dele, que ele recebe uma baita de uma surra. Então, depois de ter sido linchado pelos pastores, ter sido completamente rechaçado com as pedras, o Sancho Panza foi ao resgate dele, viu que a situação estava feia, levou ele para a próxima pousada e lá eles percebem que as histórias de Don Quixote já estavam se espalhando ali pela região, que muitas pessoas já sabiam dos feitos dele, já sabiam que ele era um comédia, e aí ele virou motivo de graça. Don Quixote ficou lá preso num quarto para descansar, para repousar também dos ferimentos que ele sofreu, mais uma vez. E chegou uma certa madrugada aí, que o Sancho Panza veio correndo, esbaforido para cima dos donos da pousada, falando: caramba, eu acho que o Don Quixote tá aí lutando contra um gigante, hein? Cortou a cabeça dele, tá saindo sangue para tudo que é lado. E aí eles foram checar, né, para ver se era verdade ou não. Não é possível, cara, não é possível que tá falando a verdade mesmo. Chegaram e viram que o Don Quixote estava dormindo em pé, sonâmbulo, atacando um saco de vinho com a lança dele. Ele rasgando o saco de vinho, deixando cair vinho para tudo que é lado. E aí tomou-lhe o maior esporro do dono da pousada de novo, expulso mais uma vez de uma pousada, e se seguiram as suas desventuras. Agora, até onde isso vai? Até quando ele vai levar essa fantasia para ele, pela vida dele? Até quando ele vai continuar sendo esse maluco? Até quando o Sancho Panza vai aturar as maluquices dele? Vai chegar uma hora que esses ferimentos vão ser irrecuperáveis? Que dessa vez vai ser irreversível? Que ele pode ter consequências graves e severas mesmo?
Então a gente só vai ver isso na próxima parte do Clube do Livro, beleza? Então nos vemos lá. Tchau, tchau e tamo junto.